E aí, André, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo certo. E aí, quanto tempo na literatura já? Pelos Desde meus meu cálculos, já tem mais de 20 anos, um pouquinho mais, 25 anos, talvez. 25 anos. Desde 95, o primeiro livro, digamos assim. Mais ou menos eu só errei por alguns anos. 92 eu lancei o meu primeiro livro de poemas, A Flor em Construção. Na verdade, a primeira pergunta mesmo realmente como foi sua infância? Se passou em Itabaiana? Onde você nasceu? Então, como eu nasci na cidade de Itabaiana e eu fiquei até os 4 anos lá. Então, depois a família foi morar na capital, João Pessoa. E eu fiquei com essa vivência de cidade do interior só nas férias, quando eu ficava, né, tinha Aham, férias e tudo mais, o pessoal visitava meus avós. Então eu tive essa convivência com o universo da cidade pequena durante o período das férias do meio do ano e nas férias de final de ano. No geral, eu só não lembro da minha infância, quando eu nasci até os 4 anos, eu só tenho vagas lembranças, sim, mas elas foram ficando mais fortes com as viagens ao longo da vida. em Itabaiana. E a maior parte do tempo em João Pessoa. Sim, eu fui muito mais um garoto urbano, né, com referências urbanas, misturando a vivência nas férias com os valores do campo, né, a questão da natureza, do rio, mas eu sempre fui mais um garoto urbano, né? Sim. E E foi lá que se deu, primeiro, foi nessa época que se deu o primeiro contato com a literatura para você? O primeiro contato que eu tive com a literatura foi porque tanto o meu avô quanto o meu pai te mantinham bibliotecas, né? Uhum. Bibliotecas pessoais. E aí meu pai sempre foi um cara muito amante dos livros e ele tinha uma biblioteca. Então a biblioteca era o meu ponto de referência lá em casa, na casa dos meus pais. E depois ele me apresentou a bibliotecas públicas também, né? Porque ele gostava de mostrar também o que tinha na cidade. Então, minhas referências são bibliotecas lá de casa e bibliotecas públicas. E nessa época aí, quais autores ele te mostrou que marcaram assim? Por ser da região, o autor referência foi o José Lins do Rego, que é autor paraibano, né? Então, Itabaiana, e ali naquela região é o cenário de Menino de Engenho, de Doidinho, Fogo Morto. Então, assim, a literatura paraibana, José Lins do Rego, também o Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Augusto dos Anjos, mas né? Augusto Anjos também muito 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 forte também essa influência mas a literatura brasileira também chegava, né? Os poemas do Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, é, o João Cabral de Melo Neto, que é de Pernambuco. Sim. E nessa, você sente uma influência desses autores ainda na tua escrita até hoje? Desde não é uma coisa consciente, pelo menos. Não, eu fui muito influenciado pelo Carlos Drummond de Andrade. Acho que a poesia existe um período muito muito rápido na escola que eu fiquei muito influenciado e impactado pelos versos do Augusto dos Anjos. Até fazia sonetos também, mas claro, né? Com a adolescência não tinha critério de qualidade, era assim, copiar, imitar, né? Mas o grande, a influência maior foi o Carlos Drummond de Andrade, eu estava lendo os livros e os poemas dele. Então, essa poesia um pouco mais de versos livres, né, me pegou muito também. O Manuel Bandeira pela simplicidade. E aí eu fui conhecendo também a poesia da Paraíba mesmo, né? Autores como o Sérgio de Castro Pinto, lá de João Pessoa também, foi um grande amigo também que eu conheço e também um grande mestre para mim. Osman Lins não é daí, não. Não, Osman Lins acho que é de Pernambuco. Pernambuco, desculpa me engano. É, mas teve algum livro em especial que assim que te marcou bastante nessa época?
Ficou um Olha, start assim. marcou assim, desde o Menino de Engenho, foi um impacto muito grande. Eu tive acesso a um autor inglês, que era o Somerset Maugham, que tinha o romance Servidão Humana também, e era um catatal, era um volumoso, e também teve impacto também. E acho que o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né? Então, mas assim, aí a biblioteca me abriu as portas para uma variedade de livros que eu quase não tenho mais como dizer o que foi o livro assim que modificou a minha visão, né? É, e se eu pudesse citar alguns nomes, isso já disse, né? Mas a pergunta que eu ia fazer para o próximo é alguns nomes que você admira ainda muito, Ah, não, que destacando assim. mantém. Ah, mas a admiração ainda mantém, né? Eu acho que para a vida toda, né? O caso do Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, o João Cabral. Depois tem também o pessoal da prosa, né? O Graciliano Ramos também, eu sempre leio também. O Lúcio Cardoso, Lima Barreto, Machado de Assis, depois, né, no colégio também comecei a ler Sim, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Machado de Assis é um dos maiores gênios, né, da é, literatura, né? Não tem como. é, São autores que ainda estão na minha estante, né? e Kafka e Sim, outros. na literatura universal aí é Franz Kafka, o Gabriel Garcia Marques, o próprio tem os franceses também, né? Tem muita gente, né? Porque assim de lembrança assim, eu pego também os americanos, né? O William Faulkner, por exemplo, o Sim, Hemingway, mas tem muita gente, né? O Saramago de Portugal, a própria poesia do Fernando Pessoa ainda também me impacta também. tem muita gente, né? E eu, no, quer dizer, nos seus poemas há bastante flexibilidade estética. É uma influência direta de leituras como Whitman, é mais uma abordagem poética pessoal, assim. Então, é o que eu sempre falo, né? Com o passar do tempo, depois que a gente passa daquele período em que começa a ficar muito fixado numa poética, é um padrão do que eu faço com a poesia que muda de livro para livro, né? Eu não tenho um chão seguro para definir o que é meu estilo. Uhum. Eu estou sempre lendo poesia, eu estou sempre acrescentando essas leituras às minhas próprias diretrizes para escrever, né? Então, eu brinco muito dizendo que cada livro é estaca zero, cada livro começa uma nova jornada, né? Eu não tenho assim uma sequência que vai dizer assim, lá na frente alguém vai dizer o estilo de poesia do André Ricardo Aguiar segue mais ou menos essa linha até, sei lá, até onde vai dar. Não, nunca tem, né? Para mim é muito terreno movediço, né? Eu posso mudar a qualquer momento, porque eu gosto muito de brincar, de fazer experimentos, de me encantar com algum momento com outro tipo de vertente poética e aí eu quero também entrar nessa lógica, né? Sim. Porque eu sou na verdade um leitor-escritor, né? Eu O artesão sou das letras, né? minha base é a leitura. A É, partir daí é que eu produzo os livros, né? Eu não posso prescindir de faltar livro em casa. Eu preciso ter livro. É o meu mundo e é minha maneira de percorrer. Então, assim, como eu sou muito assim, até que eu gosto de fazer viagens, gosto de conhecer as pessoas, mas é muito solitário o ofício da escrita. Então, eu preciso da biblioteca e do livro para me atualizar. se manter absorto. Não, é, todos os seus trabalhos incluem um livro de conto muito audacioso e vigoroso ali. Particularmente, você segue uma linha de realidade fantástica no estilo do Gabo, do Kafka. Uma prosa Isso. muito fluida, na minha opinião. É, muito influenciado por, acho que, na minha opinião, por Cortázar, em Fábulas.
eu achei que... Espera que apagou meu celular aqui. Hum, Isso, como eu já perguntei, eu havia perguntado, é inconsciente, né? isso. Então, sua escrita, você acha que ela é trabalhada? Você fica lapidando a frase por frase quando você vai revisar ou não é? Primeira ideia, melhor ideia. Não, 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 não. Eu sempre desconfio, né? Eu sempre desconfio. Eu acho que a prosa, em relação ao conto, é a que me dá muito mais angústia e trabalho porque eu acho que eu nunca atinjo um nível que eu quero. Então, eu assim, eu pego esses contos e pode acontecer de eu lá na frente republicá-los em outros livros, porque eu posso melhorar, né, entre aspas, posso tentar ver quais são os caminhos, porque eu sempre estou achando que eu sempre estou caminhando para o conto para o mais breve possível, né? Porque eu sou fascinado pela narrativa mais breve, né? Então, quanto mais eu corto, melhor. Quanto mais tem como cortar, melhor para mim. Eu acho que eu quero realmente, não gosto de narrativa, eu não dou conta de narrativas muito longas, porque as minhas ideias parece que se resolvem na mesma lógica é, que como é que o cara, Cortázar mesmo falava, né? Tem que ser mesmo convergir para aquele final com o mínimo de recursos para ser um nocaute, né? Uhum. Então, assim, me fascina também os contistas que têm isso, né? A concisão, aquela frase parece que foi batida num martelo, né? Trabalhada numa oficina mesmo, irritada. Então, eu tento isso, eu tento escrever de maneira lapidar mesmo, né? Então, para mim tem que retrabalhar sempre, tem que reescrever. E você acha que comparações assim são perniciosas à obra? Falar, tipo, se alguém cita no jornal, o André tem semelhanças com Cortázar, sempre ficar comparando assim, é chato? Não, pelo contrário, eu não acho problema nenhum. Parece que reforça a ideia de que, na verdade, a literatura ela é entrançada, né? É toda uma teia, né? É quase difícil você dizer assim, alguém que do nada chega e traz uma expressão no sentido de um texto inteiro, uma expressão nova, como se tivesse nascido de um ovo, sabe? Não Sim, tem, para mim, acho muito muito natural a necessidade primeiro que a crítica tem de fazer filiações, né? A crítica quer localizar o autor em algum sistema, né? Em alguma linha. E essa é normal. O que acontece é que a gente, claro, né? A gente não quer ficar conhecido como, digamos, o imitador de Kafka, ou então, sabe, fica à sombra do Machado de Assis, tá preso demais a Machado de Assis. Eu acho que existe uma gradação, né? Eu acho que sim. dá sim, dá para ter filiações sem grandes problemas. Mas, Cada acho um, que da mesma forma assim que o Gabriel Garcia Marques foi influenciado por Hemingway e por Faulkner, até foi além, né? pois é, Escreveu. cara, se grandes autores aí não tem nenhum pejo, nenhuma vergonha de dizer que a minha literatura aparecia de acordo com tal autor lá atrás, que me influenciou ou me deu um impacto grande, né? Então, pô, tem que a gente Sim. trabalha com isso, né? Com com essas referências também, né? O Borges, o Cortázar, enfim, quem aparecer traz isso, né? E, e como você concilia a sua vida no trabalho com a literatura? Infelizmente, no mundo de hoje, para todo autor no mundo, é segundo ofício, assim. É, não, na verdade, sim, né? Basicamente, meio que eu ainda estou muito, o meu trabalho ainda está muito ligado a isso, né? Não é que eu diga que eu vivo da literatura, porque Aham. é meio utópico, mas assim, eu trabalho com coisas que são da região, dos Da área. arredores, né? Revisão de texto, mexo com
um pouco com a questão de Ah, ativismo cultural, dou oficinas, então tudo isso está um pouco obrigado. envolvido, ligado à literatura, né? Sim. Então, claro, né, lá na frente pode acontecer de eu, né, ser empregado num concurso aí, entrar numa outra vibe aí, Mas mas eu acho que agora que ajuda. tá. E, e aqui, ó, como se o momento atual do país há uma esperança para a gente no futuro, que agora está meio embaçado, né? Mas, na verdade, o que a gente tem é sempre dá a sensação de uma gangorra, né? A gente passa por todo um processo e há recuos, há avanços. Eu acho que tem um certo pessimismo nesse sentido, que parece que o Brasil sempre volta alguns degraus, né? Vai, chega num momento progressista, depois dá uma recuada. Então, assim, É o país da eu acho que mão. é mais um eu acho que é mais assim, driblar essa realidade da melhor maneira possível, mas a gente vai sempre ter problemas, né? É inerente ao ser humano, esses conflitos também, né? Em um país tão cheio de injustiças, né, de uma herança muito lá atrás, que até hoje reflete e ecoa, é só dizer assim, vamos tentar melhorar o que é possível, né? Mas É, acho que não é possível sairmos disso totalmente assim. Isso não, para mim o mundo mostra isso, né? Também, né? Em um sentido mais geopolítico, o mundo também volta, sim. regride e a gente tem que saber lidar com isso, né? A civilização fica sempre numa corda bamba. Você tem um dever exigente na obra literária, assim, quando você faz alguma coisa, você fez alguma coisa já com, eu tenho essa mensagem e tal. Não, nunca houve uma Mas mensagem mas você fala no sentido assim, de uma exigência de com relação. engajamento mesmo, assim, alguma coisa parecida, não. Às vezes um poema, alguma coisa. Sim, no sentido, se for no sentido que eu estou pensando, eu sou muito perfeccionista, né? Isso. Isso, isso. Eu senti desde Não. passar. Eu sempre sou desconfiado. Então, nunca me dou por inteiro assim como, eu fiz algo e tá beleza, tá pronto. Posso recuar, posso rasgar, posso deletar. É uma prática muito forte na minha pessoa. Isso vai cada vez aumentando a qualidade, né? Sim. E o, assim, é, e a cena literária no Brasil de hoje é promissora? Tem muitos autores que você gosta, que você citaria hoje? Sim, eu acho que a gente tem várias situações aí, né, nessa pergunta. Eu gosto da cena atual, tem muitos autores que estão chegando também, gente com muita força, com muita garra, mas a gente também passa por situações que também, ao mesmo tempo, para entrar, quem vai entrar nessa linha vai ver o que não é tão simples assim, né? Dificuldades com relação ao acesso ao livro, a pouca leitura, né? O Brasil ainda tem um índice muito baixo, né, de leitores, a, a carestia, o livro ser um artigo de luxo, cada vez mais caro, né? Tem muitas dificuldades, né? Dificuldades para quem edita e para quem também escreve também, né? Mas eu vejo que a gente tem muita expressão, é um país muito rico, só precisa ficar mais assim, descobrir mais essas expressões, porque é um país enorme também, então assim, às vezes fica só retido em pessoas que estão só no eixo e pessoas que só são publicadas porque são premiadas. Tem muita gente aí que pode estar também mostrando muito talento e está escondido, não escondido, mas às vezes assim, sem chances também, né, de vir Tem à tona também. o foco da mídia, né? Isso. E de uma obra que tenha te emocionado ao ponto de você chegar quase a chorar. Você lembra de alguma, assim, além de
José Lins ali. Olha, eu emocionar, deixa eu ver aqui uma. Tem muita, assim, na verdade. Eu acho que eu cheguei. Tem clássicos que me fizeram assim, bem, me deixaram muito assim também emotivo também. Mas eu acho que a gente vai lendo muita coisa. Às vezes lá atrás, aquelas primeiras experiências e que a gente toma consciência de um mundo, né, através de um romance ou de um livro aí, te dá essa sensação, né? Eu tive isso com o próprio Gabriel Garcia Marques, com o Crônica de uma Morte Anunciada. O impacto pode ser não só o choro, mas pode também ser aquela surpresa, né? Isso pode acontecer também, né? Assim, assim, de memória, assim, é muita história, né? Sim. Eu acho que a Clarice Lispector também me pegou muito, A Hora da Estrela, o final o final de aquele da Cachorra-Baleia, né? Do Vidas Secas também. Você, e, Tem mas, o próprio Machado de Assis também, né? O final também de Memórias Póstumas de Brás Cubas. aquela frase Tem final, muita, né? é catarse, né? Tem muita catarse aí nessa literatura. E você, como escritor, vê que, apesar de ser um ato solitário, o ato de escrever, quando alguém lê, ele se sente menos sozinho no mundo, não? Não, isso é o que transcende, é o que faz você continuar, o que dá energia mais ainda. É verdade, é uma coisa assim, né? A gente só tem essa visão quando tem um contato direto com quem lê, ou chega até a gente através das redes, né? Ou num lançamento, né? Que a gente também tem essa alegria de ver pessoas que estão comprando o livro. Como eu tenho um lado de escritor de obras infantis, eu senti isso muito nessa vibe com relação a crianças, né? Uhum. Quando eu tive contato com salas de aula e tudo mais. Então é uma alegria muito grande, porque hoje, só talvez através da internet, que a gente tem um pouco assim, estreita mais o contato com gente que está lendo a gente e mantém já um feedback imediato, né? Às vezes a gente manda até um material antes do livro ser publicado, o pessoal comenta, o pessoal fica feliz ou ri, né? Dependendo se for uma coisa de humor. Então isso é importante para mim, esse termômetro. E é claro, Sim. a gente se sente menos só porque é um diálogo que a gente já meio que incorpora essa possibilidade de ter leitores, né? Uhum. E esse contato com a internet possibilita também dá um feedback bem mais gratificante, né? Muito porque não só com relação ao que a gente lê, mas o que a gente lê da gente, mas também os autores que a gente admira, a gente também tem acesso a esses autores, né? Assim, É. do nada, a gente pode pegar um livro de alguém que já lá atrás a gente já gostava e nem sabia que estava na internet e de repente consegue ter um contato com essa pessoa. Isso é muito bom, né? Para quem gosta de literatura, poder conversar com alguém que a gente admira antes até de chegar na internet é promissor e gratificante também. Assim, é o caso agora, porque eu achei esse excelentíssimo livro, o Fábulas ali. Tá chegando no final da nossa. Infelizmente eu marquei, acho que um horário aqui para acabar. Mas eu achei excelente o livro Fábulas Portáteis, né? Portáteis. E eu espero que continue, porque a gente quer continuar lendo os livros, cara. Parabéns, parabéns, obrigado. Obrigado Obrigado pela também. oportunidade. Vamos seguindo. Boa sorte aí, fique com Deus. Axé. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.